Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finance Talks. E hoje é um episódio bem diferente. Estamos gravando aqui na Tecnoshow em Rio Verde, com um convidado hoje com um assunto bem diferente do habitual. Henrique Freire, da Nextron, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cássio. Boa tarde a todos. Bom, eu sou responsável pela regional aqui do Centro-Oeste da Nextron, né? Responsável pela área de novos negócios, de expansão. A Nextron, nós somos basicamente uma empresa de tecnologia, uma Climate Tech, que conecta usinas renováveis com consumidores finais do grupo de baixa tensão, que é o grupo residencial, pequenos comércios. A gente chama de grupo cativo, né? A maior parte da população está inserida hoje nesse grupo de consumo. Então a gente faz essa ponte entre essas usinas renováveis e esses consumidores para que todos eles tenham acesso a desconto na fatura de energia sem precisar investir R$1. A gente chama de assinatura digital de energia. Então nós estamos democratizando o acesso à energia renovável sem a necessidade de fato deles fazerem um contrato, fazer um prazo de fidelidade ou ter alguma multa caso queira sair, não. A gente entrega essa energia com até 15% de desconto na fatura para dar acessibilidade a todos realmente à energia renovável. Henrique, isso para qualquer público, então, de baixa tensão, poxa, dentro de um condomínio, dentro de uma pequena empresa, uma oficina, por exemplo, tudo isso é válido para fazer esse processo de migração aí para vocês. Exatamente. Primeiro é um processo digital, 100% digital. Apenas 5 passos hoje você consegue ter acesso a esse benefício. E é um grupo de consumidores que nunca antes foi atendido, de fato. Porque é um grupo que sente mais impacto na conta de energia, que são pequenas empresas. A gente vê que a maioria das empresas não sobrevivem ao primeiro ano. O impacto de energia na conta desses pequenos comércios tem uma grande representatividade e principalmente aquele pequeno consumidor que tem uma conta acima de R$200, que a gente já atende, ele não estava sendo abastecido por essa nova modalidade de geração realmente compartilhada do Mercado Livre, que hoje as empresas podem oferecer esse tipo de desconto para esse grupo que antes não estava sendo atendido. Sim, é porque as grandes comercializadoras, elas querem o grande cliente, aquela de 50, 100 mil reais de fatura. E às vezes até esse cliente, como ele não está no alta tensão, aí ele precisa fazer toda a mudança de infraestrutura, transformador, aquela coisa toda, e às vezes fica caro, né, para fazer toda essa mudança. Exatamente. Aí quando nós pegamos um condomínio, por exemplo, vamos colocar um condomínio, ele tem uma conta de 15, 20 mil reais. O desconto que ele vai ter nessa fatura de energia vai ser o pagamento de um salário mínimo, por exemplo, um funcionário. Sem qualquer custo, sem fazer nada. Só inserindo nessa modalidade, né, fazendo esse cadastro de 5 passos, ele já tem um desconto mensal aí de R$1.400, R$1.300, R$1.500 muitas vezes. E sem necessidade de obras, como você colocou, porque às vezes para eu migrar para uma alta tensão é um investimento de 1 milhão, às vezes até mais, e que não dá viabilidade naquele momento para o investidor. Sim. Então a gente dá uma opção para que realmente caiba no bolso e para que ele espere o melhor momento para de fato investir talvez na sua usina solar para compensar toda a energia que está sendo gerada por aquela residência ou aquele pequeno comércio. Legal, pô, a gente está no podcast de finanças, né? Então, acho que se a gente olhar de uma maneira um pouco mais estratégica para esse negócio, a gente poderia, ao invés de, pô, simplesmente tive um desconto, eu pegar aquele dinheiro e fazer alguma coisa com ele, né? Eu posso pegar aí 10, 15% que eu vou ter de economia na fatura de energia, ou eu posso, na pessoa física, se for o caso, pegar aquela grana, fazer um aporte, ou eu posso, às vezes, começar a pensar no próprio painel, que eu ainda não tenho, né? Porque eu sempre faço essa mudança, e aí, poxa, posso fazer um financiamento, ir pagando, faço um consórcio que seja, apesar de eu não gostar muito de consórcio, mas eu vou financiando isso de maneira antecipada, e lá na frente, se eu quiser ir comprar as placas e aí ter todo o 100% de cobertura de autoconsumo, como você comentou nos bastidores, eu posso fazer essa migração, né? Perfeitamente. E assim, a gente tanto pode aplicar esse dinheiro que está sendo economizado de fato em uma renda variável, uma renda fixa, porque afinal é 1.500, R$2.000 por mês que está se economizando, mas onde há uma grande dor também tem uma grande oportunidade. Então hoje a gente encontra um desafio que é esses pequenos comércios e essas pessoas que não estavam sendo atendidas. E elas precisam de uma fonte
né, alguém que realmente tenha capital para investir numa usina, para que a gente consiga conectar essa usina a esses consumidores. E quando eu já passo para a parte desse investimento, hoje eu tenho investimento em geração solar, que ela me dá uma rentabilidade ao mês de 1,4, às vezes até superior a 2% ao mês. Vamos pegar, por exemplo, o caso de um galpão. Eu tenho um galpão, eu tenho uma casa. Eu ganho mais ou menos 0,5% com o aluguel desse galpão. O meu teto está sendo inutilizado. Eu vou colocar uma usina em cima desse teto que vai me dar uma rentabilidade aproximada de 1,8% ao mês, com mais 0,5%. Eu tenho uma rentabilidade aproximadamente de 2,3% ao mês, que hoje você não encontra no mercado. Você gera um nível de eficiência naquele empreendimento que você tem ainda maior. Exatamente. E conciliando com sua própria carteira de diversificação de investimento, né? Porque aqui, como eu coloquei, eu vou ter um galpão, que eu já estou trabalhando com imóvel, eu posso ter uma geração solar e também posso fazer investimento em variáveis ou em renda fixa com a economia que aquilo ali está me gerando por mês, né? Sim. Então eu consigo abraçar uma diversificação e garantir algo que é básico do nosso consumo hoje. A gente fala de comida aqui na Tecnoshow, né, do agro, e a gente fala da energia, que é uma necessidade básica, principalmente olhando para frente com a tendência de crescimento da eletrificação, da necessidade realmente de consumo de energia elétrica para os próximos anos. Então é um investimento hoje conservador. Por que conservador? Eu tenho aí um plano de 25 anos dessas placas, que eu incluo seguro patrimonial, organização e manutenção, que as empresas que constroem geralmente colocam dentro desse plano, degradação de geração, inflação, tudo contemplado para proteger seu patrimônio durante 25 anos e que garanta aquela rentabilidade. Então eu julgo como um investimento conservador, porque eu trago seguranças para proteger esse patrimônio ao longo dos 25 anos. Sim. Aqui eu vou até fazer um paralelo, Henrique, porque me lembra, inclusive na época que eu trabalhei durante alguns anos na XP, basicamente, na verdade, fazer a conexão direta, ao invés de aplicar, por exemplo, a grana num FIP, que é um fundo de participação, que aí o gestor desse FIP vai adquirir as usinas, ou vai eventualmente reunir ali o dinheiro de todo mundo e fazer a construção daquela usina. Na verdade, a gente corta um monte de intermediários nisso, né? Vocês fazem essa captação direta, como se fosse quase um venture capital, e aí coloca aquela operação para rodar e vai rentabilizando esse investidor. Exatamente. Hoje a gente tem, inclusive, operações vinculando fundos, né? Então, esses fundos, eles captam essas usinas e dividem ali a rentabilidade entre os participantes. Hoje a gente tem várias modalidades de conseguir rentabilizar uma usina e agregar não somente para um investidor, mas como um grupo de investidores. O investimento hoje em usina solar, né, ele vai te dar não só uma capacidade de rentabilizar, mas de se proteger no futuro para sua própria produção. Eu estou falando hoje de pessoas que têm esse capital realmente para poder investir. Eles têm residências, eles têm comércio, eles têm familiares que têm esse comércio e muitas vezes eles desconhecem que eles mesmos podem enviar energia para essas pessoas, criando sim uma independência, coloco até energética, e uma independência necessária para o desenvolvimento do negócio, até mesmo o desenvolvimento do país. Sim. Hoje a gente tem aí uma infraestrutura que precisa ser melhorada para a gente conseguir ter o nível de desenvolvimento que está sendo planejado. Henrique, você considera aí, seria um investimento mais conservador, moderado? Como é que é a sua visão do tipo de investidor que costuma gostar desse tipo de operação? Como é que você enxerga isso da base de clientes que vocês atendem atualmente? Porque não é uma renda variável também, né? Pô, não vou vender a cota, ou vou comprar a ação daqui a pouco, vai subir 20%, vai cair 20%, não tem essa dinâmica, né? Exato. O investimento hoje, pelo meu público, assim, é um investimento pessoas conservadoras, às vezes moderado. Por quê? É quem investe em imóveis, quem investe geralmente em uma renda fixa, eles buscam esse investimento em usina solar. Porque não é uma rentabilidade estratosférica, né? Eu não estou falando aqui de 3%, 4%. Estou falando de uma rentabilidade entre 1,4% e 2%, que é muito boa. E um investimento que esse cliente, esse investidor, ele traz toda a segurança desse patrimônio, né? Ele tem uma empresa que vai
ficar por conta de administrar a usina dele, que é quem montou a usina dele, Sim. e ele vai ter uma empresa por conta de administrar a gestão e distribuição dos créditos dessa usina, como a Nextron, que dá uma plataforma para ele que ele acompanha em tempo real tudo que está acontecendo na usina durante 25 anos. Então, os meus clientes hoje têm um perfil bem conservador e moderado. Interessante, Henrique. Eu acho que de fato as pessoas começam a buscar alternativas, né? Tá aí com a Selic até relativamente alta nesses últimos semestres, Exato. desde o ano passado, mas com um pouquinho de receio em relação à renda fixa, à renda variável. Então, pô, não sei, novo governo, se vai mudar algumas coisas, se vai eventualmente tributar fundo imobiliário, por exemplo. Então, essa é uma situação que é uma janela interessante para esses investidores que estão buscando algumas alternativas, colocar um pouco de capital. E aí não precisa colocar tudo de uma vez, né? Que eu acho que é o grande segredo. Poxa, eu posso fazer uma diversificação da minha carteira, não vou colocar 50%, 80%, né? Como a gente já viu alguns investidores fazendo no passado aqui em Goiás, de maneira errada. Sim. Mas se ele tirar 5, 10, até uns 20%, acho que está bem dentro do controle de risco aí, por exemplo, né? Perfeito. Vamos colocar aqui um exemplo prático. De um investimento conservador, eu vou colocar 380 mil reais para comprar um imóvel hoje em Goiás. Com esses 380 mil reais, eu vou tirar um aluguel ali por volta de 1.500, no máximo 2.000 reais se eu tiver um imóvel mobiliado, por exemplo. Sim. Dando 0,5. Esses mesmos 380 mil reais, eu fiz uma análise financeira agora para o investidor há pouco tempo, que ele vai investir numa pequena usina. Porque esse mês 380 mil reais, ele está tirando entre 7 mil e 8 mil reais de lucro líquido por mês. Já tirando o imposto. Tirando o imposto, tirando degradação, inflação, seguro, patrimonial, considerando todas as premissas, hoje ele tira uma rentabilidade líquida de 7, 8 mil reais com uma usina de teto, por exemplo, uma usina de galpão. E o mesmo investimento que ele fez em um imóvel que ele estava tirando 1.500, eu coloco assim, é uma quantidade absurdamente maior do que o investimento nesse mesmo patamar de conservadorismo, eu diria assim. Então, na prática, hoje, é a falta de conhecimento que não está levando alguns investidores a enxergar esse mercado. Aí você fala, poxa, Henrique, mas e se eu não vender esses créditos? Se eu não vender, desculpa, se eu não distribuir esses créditos, o que vai acontecer? Gente, uma usina dessa de 380 mil reais, que eu falo que é uma usina de 75 kW de inversor, tudo aqui eu estou passando uma média, tá? Sim. Ela gera aproximadamente 15 mil kWh mês. O que isso significa? É um consumo de um condomínio. Um condomínio ele consome 15 mil kWh mês. Então não são tantos clientes, né, que eu preciso colocar para minha base. E um condomínio pequeno ainda, né, Henrique? Condomínio pequeno, médio, ele consome essa energia. Então hoje, se ele fornecer para a própria empresa dele ou para os próprios familiares, ele vai dar conta mesmo por conta própria. Se acontecer o pior caso possível, ele dá conta de dar vazão a esses créditos. Qual que é a vantagem de conectar com a Nextron? Ele não vai se importar com nada além de realmente receber o aluguel, porque a gente está contratando cliente, está fazendo billing, está entregando uma fatura unificada, uma plataforma que ele acompanha todo o consumo e o investidor realmente não precisa ter essa preocupação com o cliente final. Então o que eu queria trazer aqui é um exemplo prático de como potencializar seu investimento. Às vezes você tem um imóvel, vamos colocar no teto, vamos potencializar, por que 0,5? Vamos ganhar 2,3, está aqui. E às vezes ele não precisa nem descapitalizar, com o próprio financiamento e a rentabilidade que ele tem, por exemplo, com dinheiro aplicado com vocês ou com alguma financiadora, a própria rentabilidade ele já paga, às vezes, totalmente esse financiamento. Então, para ele vai sair já gerado. vai amortizando aí ao longo do tempo e utilizando, usufruindo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, eu me coloco aqui muito no papel educacional, né? Eu faço análise de rentabilidade, mostro para os investidores, dou essa análise de fluxo de caixa para que ele tome a melhor decisão possível, mas entendendo de regulamentação e da operação como isso é feita, porque a gente vai tomar conta de tudo. E é burocrático, Henrique, a parte, né, das licenças? Isso é relativamente fácil? Agora em Goiás a gente teve mudança, né? Não é Enel mais, agora é Equatorial. Para esse processo, vocês tomam conta de tudo. Essa é a melhor parte, você terceiriza os problemas, né? A gente toma conta de toda a parte burocrática. O que acontece? Veio um boom de investimento, principalmente no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, houve um boom de investimento em geração solar e também muita demanda para as distribuidoras, que não conseguiram acompanhar o nível de automatização
de todos esses processos para dar uma maior celeridade e desburocratizar alguns processos, né? Então, ele é burocrático, esse processo, mas fácil de ser resolvido. Então, hoje a gente tem uma equipe exclusiva que fica tomando conta de toda a documentação para que a gente consiga rodar essa usina. Pô, Henrique, eu acho que sensacional o trabalho aí que vocês fazem. A gente tem visto, de fato, nos últimos anos, uma crescente muito grande, né? Acho que deu uma certa balançada no meio da pandemia, a gente teve desabastecimento, né? Dólar foi lá em cima, placa quase que dobrou de preço. Acho que agora deu uma certa normalizada nisso também, né? Não tá faltando aí equipamentos no mercado. Não, e a gente teve uma boa notícia, né? Virou o ano e a gente já teve em regiões redução de 25% no preço dos módulos, né, das placas. E algumas regiões, mas no Nordeste, por exemplo, a gente já teve algumas reduções de até 50%. Não de pessoas que revendiam essas placas realmente, né? Então, o CAPEX, que é o investimento total dessa usina, ele houve uma redução para esse ano e a gente está falando que a melhor oportunidade de fato de entrar está sendo nesse momento, até porque quando a gente olha uma visão geopolítica mundial e aumentando as tensões ali com China, com Rússia, Ucrânia, todos os nossos materiais para a usina são importados da China hoje a nível Brasil, ela é a grande detentora, né? Sim. Então, se acontece algo mais crítico nesse sentido, a gente pode ter um desabastecimento no futuro. Então, energia sempre a gente vai precisar, sempre vai ter para quem distribuir, e a gente fala igual comprar dólar, quanto antes melhor. Não, e é o que a gente fala. A geração, o consumo que a gente tem, se a gente pegar o histórico, às vezes o nível de consumo está relativamente similar, na verdade. Mas a variação de preço e a inflação que teve, poxa, antigamente você pagava, sei lá, R$ 50 de energia. Aí você pega de 5 anos depois, pô, já tá em, sei lá, 70, 75. 5 anos mais para frente. Então, se você parar para pegar todas as faturas aí dos últimos, talvez, 10, 20 anos, vai ver uma diferença de preço gigantesca. E se a gente conseguir chegar no equilíbrio, às vezes o cara não consegue fazer, ok, né, quem trabalha mais assalariado ainda, mas ainda assim esse cara talvez consiga um certo financiamento. Poxa, é um negócio que daqui a pouco você tem uma autogeração e, pô, beleza, não pago mais fatura de energia. E quem tá com grana sobrando, melhor ainda, porque consegue rentabilizar mais ainda o capital. Essa sensação de não ter que pagar 11 mil, 50 mil reais gera até mais felicidade, assim, pra gente não ter que gastar com aquilo. A gente tem capacidade, a gente tem sol, por que que a gente não realmente não faz uma usina, payback em 5 anos e tem uma independência por mais 20 anos dessa geração sem ter que pagar por algo realmente desnecessário? Você colocou uma coisa muito importante, a inflação, né? Hoje a gente tem um reajuste das tarifas, se formos pegar uma média histórica dos reajustes de tarifa, isso não é uma regra, mas a tendência é ela sempre se corrigir acima da inflação. E a gente não tem grandes variações hoje na tarifa de energia, como a gente tem no preço da soja, das commodities, do gado, de outras variáveis. A gente tem uma constante que geralmente ela vai crescendo sempre acima aí da inflação, então é um investimento que tem uma maior previsibilidade de ganhos por esse comportamento. Sim, pô, eu gosto, eu acho sensacional. Acho que eu fiz a perna trocada aí do Curupira, porque eu comprei no meio da pandemia algumas placas, né? Podia ter talvez esperado esfriar um pouquinho mais o negócio para comprar mais barato, mas acho que mesmo assim ainda foi um bom investimento, cara. Roda na fazenda, ó, bomba, dessas coisas, então acho que foi um bom investimento, realmente. Mesmo pagando mais caro, mas daqui a pouco se paga, então tá tudo tranquilo. Exato. É aquela questão, né? Quando comprar algumas coisas essenciais, né? Vou citar o exemplo do dólar aqui, a gente pegar a média histórica também, de crescente. Quanto antes, melhor. Esquece, pode estar melhor daqui a 6 meses, pode estar pior. Tenha certeza que daqui a 5 anos, 10 anos, se você tiver garantido a sua energia, e vindo a eletrificação de carros, a internet das coisas, tudo, a tendência é um consumo muito maior do que a gente tem hoje. A população continua crescendo e nós precisamos de uma descentralização do poder de fornecimento energético nos países. A realidade é essa. Antigamente a gente tinha um monopólio. Hoje em dia a gente tem a opção de escolher quem vai ser nosso fornecedor de energia. Vai ser uma hidrelétrica, vai ser uma usina solar. Então, assim, quanto antes eu colocar na minha casa, melhor. Quanto antes eu investir, melhor.
a minha conclusão geralmente chega a isso. O melhor momento é agora. Sim. Henrique, pô, e quem tá querendo, tá assistindo aqui até agora, e às vezes você não deixou, inclusive, o like, essa é a hora, né? Deixar aí o comentário, compartilhar com os amigos. Tá começando a gostar aqui do papo e, pô, queria botar uma grana, queria conhecer um pouco mais. Onde que esse cara busca mais informações? Como é que ele faz para acessar isso aí e aprofundar um pouco mais na dinâmica? Legal. Hoje nós temos um site que tem essa comunicação tanto com investidores quanto com consumidores. Temos o chat, né? Através do site www.nextron.ai. Aí muita gente pergunta de inteligência artificial. Já vai acessar e tem um chat para poder falar com a gente. E aí vão direcionar a nossa equipe comercial para poder aprofundar nesse trabalho, nessa análise de rentabilidade. E nossa equipe está 100% à disposição a toda hora para poder atender a qualquer investidor ou consumidor que chegar na nossa base. Sim, pô, vou pedir depois para a equipe colocar aqui o link na descrição e no vídeo também para facilitar aí o acesso para quem está nos assistindo. Tanto para quem quer investir, quanto para quem eventualmente quer virar consumidor, né? Quer ter o desconto lá dos 10 a 15% ainda na fatura, né? Exatamente, exatamente. Estou à inteira disposição. O meu papel aqui é não somente fazer esse trabalho maravilhoso que a Nexon está fazendo, mas acredito que educar o mercado para essa nova oportunidade que ainda falta ser educado. Quando o pessoal realmente tiver maior interesse e buscar, vai ver que tem uma oportunidade de negócio que está passando na frente e ele deixou escapar muitas vezes. Sim. Poxa, queria te agradecer aí. Obrigado por ter vindo participar conosco aqui do bate-papo. Acho que quem está realmente assistindo vai gostar muito dessa dinâmica. Eu E se quiser deixar a mensagem final aí para a turma, pode ficar à vontade. Show. Obrigado, Cássio. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão aí assistindo, participando a gente. É um prazer estar aqui informando essa nova modalidade, né? Educando a população para essa nova oportunidade que realmente está hoje na praça, depois de muitas conquistas das empresas que trabalham no setor de energia solar, muita luta, né, pela regularização, que hoje tem uma maturidade muito maior e hoje consegue entregar esse benefício e democratizar o acesso à energia renovável. Bom, minha mensagem aqui para vocês é realmente dar uma pesquisada, olhar no site da Nextron, procurar a Nextron para tirar maiores dúvidas e eu me encontro à inteira disposição de todos vocês. A gente atua a nível nacional, então não se preocupe, talvez está assistindo em outro estado que a gente provavelmente vai poder atender você também. E para a turma que às vezes está até fora do Brasil aí, quer colocar um dinheirinho também, por que não, né? Brasileirado aí na Europa, na Ásia, né? Vários outros lugares que eu acho que tem capacidade até de fazer um aporte mais significativo ainda, né? Tá recebendo em dólar e euro, por exemplo, muito mais rápido o crescimento patrimonial. Exatamente, a gente já recebe aportes milionários de fora, né? Então, para o investidor estrangeiro, está o momento mais oportuno ainda pelo valor hoje que está o real. E aí a gente também tem uma equipe que pode conversar, caso, né? A gente pode fazer toda a aproximação e dar essa análise para ele poder investir aqui no Brasil. Show de bola, Henrique. Obrigado. E para você que está nos assistindo aí até agora, a gente se vê aí no próximo episódio. Um grande abraço para você.